O sol da manhã iluminava os jardins da mansão Thompson. Arranjos de flores brancas alinhavam o caminho até o altar. Ethan Thompson, diante do espelho, ajustava sua gravata de seda cara. Aos 32 anos, ele tinha tudo. CEO de uma grande empresa de tecnologia, prestes a se casar com a bela Olivia Rothschild, e mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Jake, seu melhor amigo e padrinho de casamento, entrou na sala. Os convidados chegaram. Está pronto? Ethan assentiu, mas algo não parecia certo. Desde que assumiu a presidência, Olivia parecia mais interessada em aparecer em revistas do que em passar tempo com ele. Sempre tinha uma desculpa para não jantarem juntos, mas nunca faltava a um baile de caridade onde houvesse fotógrafos. Preciso de um pouco de ar, disse Ethan pegando as chaves de sua Ferrari. Jake tentou impedi-lo. Vamos, cara, o casamento começa em 1 hora. Só uma voltinha rápida, preciso limpar a cabeça. A estrada sinuosa que levava à mansão sempre ajudara Ethan a pensar. A brisa do mar entrava pelas janelas enquanto ele dirigia, sua mente agitada com dúvidas sobre o casamento. Olivia era realmente a pessoa certa? Ela o amava ou apenas seu dinheiro e status? Um cachorro correu repentinamente para a pista. Ethan desviou para evitá-lo. A Ferrari perdeu o controle. O mundo virou de cabeça para baixo enquanto o carro capotava. A última coisa que ele viu foi o céu azul através do para-brisa quebrado. Sarah Miller empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores do Hospital São Lucas. Aos 28 anos, trabalhava ali havia 5 anos. Diferentemente de outros funcionários da limpeza, ela sempre conversava com os pacientes, mesmo aqueles em coma. Sua mãe estivera em coma antes de morrer, e Sarah se lembrava de quão solitários aqueles dias foram. As portas do pronto-socorro se abriram com estrondo. Médicos e enfermeiros correram para dentro com uma maca. Sarah moveu seu carrinho para o lado, lançando um olhar para o paciente. Um homem bonito em um terno caro, coberto de sangue e fragmentos de vidro. Em poucas horas, repórteres invadiram o hospital. O homem inconsciente era Ethan Thompson, o bilionário que deveria estar se casando naquele dia. Sarah observou enquanto pessoas bem vestidas iam e vinham, incluindo uma mulher deslumbrante que chorou dramaticamente para as câmeras, mas verificou o celular o tempo todo. Naquela noite, enquanto limpava seu quarto, Sarah falou baixinho para Ethan. Que dia você escolheu para acabar aqui, Sr. Thompson? Mas não se preocupe, as enfermeiras dizem que você está estável. Ela notou uma bolsa de grife deixada para trás. O documento de identificação dentro pertencia a Olivia Rothschild. Sarah colocou-a no posto de enfermagem para a guarda, perguntando-se por que a noiva de Ethan havia partido tão rapidamente. Dias se passaram. As visitas de Olivia se tornaram um show para a imprensa. Ela chegava no horário de visita, perfeitamente vestida, com fotógrafos a tiracolo. Querido, por favor, acorde, dizia ela posando ao lado da cama. Os planejadores do casamento precisam da sua opinião sobre tudo. Sarah não pôde deixar de notar como Olivia nunca tocava em Ethan, nunca ficava mais de 15 minutos e sempre tinha sua assessora de imprensa com ela. Alexander Thompson, o irmão mais velho de Ethan, começou a aparecer com advogados. Sarah ouviu trechos de suas conversas enquanto limpava por perto, algo sobre procuração e reuniões de emergência do conselho. Uma noite, enquanto organizava suprimentos médicos no quarto de Ethan, Sarah falou com ele novamente. Seu irmão esteve aqui hoje. Ele parecia mais interessado em papéis do que em você. E sua noiva? Ela suspirou. Bem, pelo menos, os fotógrafos tiraram boas fotos dela chorando. Jake visitava todos os dias depois do trabalho, realmente conversando com seu amigo sobre suas memórias compartilhadas e atualizações da empresa. Ele notou a gentileza de Sarah e agradeceu a ela por manter o quarto tão limpo. Alguém precisa cuidar dele, disse Sarah simplesmente. Um mês se passou. O circo midiático continuou, mas Sarah notou mudanças preocupantes. Alexander realizou mais reuniões a portas fechadas no quarto de Ethan. As visitas de Olivia ficaram mais curtas, e ela começou a aparecer em revistas de fofoca, fotografada em festas com um ator jovem.
Sarah começou a passar seus intervalos no quarto de Ethan, lendo para ele livros que pegava na biblioteca. Dizem que pacientes em coma podem ouvir tudo. Ela disse a ele: então pensei que você poderia gostar de companhia que não envolva advogados ou câmeras. Uma noite, Sarah ouviu uma discussão do lado de fora do quarto de Ethan. Olivia estava conversando com Alexander, suas vozes ásperas, apesar de suas tentativas de sussurrar. Isso está demorando muito, disse Olivia. A imprensa está começando a fazer perguntas sobre por que eu ainda estou indo a festas. Paciência, respondeu Alexander. Assim que o conselho aprovar as medidas de emergência, podemos seguir em frente com nosso plano. Você terá o que combinamos. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela limpava a janela. Suas palavras confirmaram suas piores suspeitas. Essas pessoas não estavam esperando Ethan se recuperar. Elas estavam esperando por outra coisa. Naquela noite, ela segurou a mão de Ethan enquanto lia O Pequeno Príncipe. Ela acabara de terminar um capítulo quando sentiu a mais leve pressão de seus dedos. O coração de Sarah disparou. Ela observou seu rosto cuidadosamente, procurando por quaisquer outros sinais de consciência. Não havia nenhum, mas ela sabia o que sentira. Sr. Thompson, sussurrou ela, se você puder me ouvir, precisa acordar. Não acho que as pessoas ao seu redor têm seus melhores interesses em mente, mas estou aqui. Vou continuar cuidando de você. Do lado de fora do hospital, folhas de outono caíam das árvores. No quarto 507, uma simples faxineira havia se tornado a única pessoa realmente lutando pela vida de um bilionário, não por seu dinheiro, nem por sua empresa, mas por sua vida real. E em algum lugar na escuridão de seu coma, Ethan Thompson começou sua longa jornada de volta à consciência, guiado pela voz de alguém que se importava com ele, não com sua fortuna. Alexander Thompson estava sentado no escritório de seu irmão, agora temporariamente seu, olhando para o horizonte da cidade. Tudo estava indo de acordo com o plano, talvez até melhor do que o esperado. O conselho acabara de aprovar sua liderança temporária da Thompson Technologies, e sua primeira grande jogada seria vender sua divisão mais lucrativa para seu maior concorrente. Michael Davis, dono da Davis Enterprises, sorriu enquanto despejava 2 taças de uísque caro. Para novas parcerias, disse ele, entregando uma a Alexander. Aí pela recuperação do meu querido irmão, acrescentou Alexander com um sorriso malicioso. Ambos sabiam que não estavam falando sério. Enquanto isso, no Hospital São Lucas, Sarah chegou para seu turno da noite. Ela havia começado a trazer flores frescas para o quarto de Ethan. Nada de extravagante, como os arranjos caros que Olivia enviava para fotos. Apenas margaridas simples do supermercado. Boa noite, Sr. Thompson, disse ela, trocando as flores velhas. As enfermeiras dizem que seus sinais vitais estão ficando mais fortes. Isso é uma boa notícia. Enquanto limpava, ela lhe contou sobre seu dia, sobre o velho engraçado do quarto 502 que sempre tentava roubar copinhos extras de pudim, sobre a nova enfermeira que se perdeu tentando encontrar a farmácia. Histórias simples, mas ela notou que sua frequência cardíaca sempre parecia mais estável quando ela falava com ele. Jake parou depois do trabalho, parecendo preocupado. Algo está errado na empresa, disse ele ao inconsciente Ethan. Seu irmão está fazendo negócios que não fazem sentido. Tentei questioná-los na reunião do conselho, mas ele me calou. Sarah fingiu estar ocupada limpando as janelas, mas ouviu atentamente. Ela havia se tornado protetora de Ethan nas últimas semanas. Mais tarde, naquela noite, Olivia entrou correndo, claramente agitada. Ela não estava vestindo seu traje habitual para as câmeras e nenhum fotógrafo a seguiu. Sarah observou do corredor, enquanto a socialite andava pela sala. Você precisa acordar, sibilou Olivia para Ethan. Seu irmão está destruindo tudo o que construímos. Como posso ser a esposa de um bilionário se não houver bilhões sobrando? Ela verificou seu celular novamente. E aquele ator, idiota, continua postando sobre nós online. Eu mandei ele esperar. O sangue de Sarah ferveu. Aqui estava um homem lutando pela vida, e tudo o que sua noiva se importava era com dinheiro e sua imagem pública. No dia seguinte,
Sarah estava limpando perto do posto de enfermagem quando ouviu duas enfermeiras fofocando. "Você viu aquela revista?" perguntou uma. Olivia Rothschild foi flagrada beijando aquele ator de novela em alguma boate. "Coitado do Sr. Thompson", disse a outra enfermeira. "Menos mal que ele não está acordado para ver isso." As mãos de Sarah se apertaram em torno do cabo de seu esfregão. Ela geralmente não era de julgar, mas quanto mais ela aprendia sobre as pessoas na vida de Ethan, mais ela entendia por que ele precisara daquela viagem sozinho no dia do seu casamento. Naquela noite, ela trouxe um novo livro para ler. Orgulho e Preconceito. "Sabe, Sr. Thompson", disse ela enquanto se acomodava na cadeira ao lado de sua cama, "às vezes as pessoas mais próximas de nós não são quem pensamos que são. Mas isso também significa que estranhos podem nos surpreender de maneiras boas." Ela acabara de começar a ler quando o Dr. Roberts entrou para suas rondas noturnas. Ele sorriu para Sarah, acostumado a vê-la ali. "Sua atividade cerebral tem aumentado", ele disse a ela. "Essas conversinhas suas podem estar ajudando mais do que você imagina." Sarah corou. "Eu só odeio a ideia de alguém ficar sozinho." O médico verificou os sinais vitais de Ethan. "Continue fazendo o que está fazendo. A medicina só pode fazer tanto. Às vezes, os pacientes precisam de um motivo para acordar." Depois que ele saiu, Sarah pegou a mão de Ethan, algo que ela só ousava fazer quando estavam sozinhos. "Você ouviu isso? Você está ficando mais forte. Agora você só precisa lutar um pouco mais." Ela achou que sentiu seus dedos se contraírem novamente. Mas antes que pudesse ter certeza, Alexander invadiu o quarto com dois homens em ternos caros. "Quem é você?" ele exigiu, olhando para Sarah com suspeita. "Eu só estou limpando", disse ela calmamente, pegando seus materiais. Alexander se voltou para seus advogados. "Certifique-se de que toda a equipe médica assine os acordos de confidencialidade atualizados. Não quero ninguém falando com a imprensa sobre sua condição." Sarah deixou o quarto, mas ficou no corredor. Ela ouviu Alexander ao telefone. "Sim, tudo está pronto para a fusão com a Davis. Depois que isso acontecer, não há volta, mesmo que ele acorde." Naquela noite, depois que seu turno terminou, Sarah não conseguiu ir embora. Ela se sentou na lanchonete do hospital, tomando um café ruim e pensando. Ela não tinha provas, mas tinha certeza de que Alexander e Olivia estavam aprontando algo terrível. A questão era, o que uma faxineira poderia fazer a respeito? Ela estava prestes a ir embora quando Jake entrou, parecendo tão preocupado quanto ela se sentia. Ele notou seu uniforme de hospital. "Você trabalha aqui?" "Sim, eu limpo o quarto do Sr. Thompson." Jake sentou-se em frente a ela. "Você notou algo estranho sobre os visitantes dele?" Sarah hesitou, então decidiu confiar em seus instintos. Seu irmão estava aqui mais cedo falando sobre uma fusão com a Davis Enterprises e a senhorita Rothschild. Bem, há fotos com aquele ator? Jake balançou a cabeça. "Isso é apenas a ponta do iceberg. Alexander está desmontando a empresa peça por peça. Ethan construiu aquela divisão de tecnologia do zero e agora eles estão vendendo-a para nosso maior concorrente por uma fração de seu valor. Alguém não pode pará-los? Sem Ethan? Não, Alexander tem procuração, o conselho confia nele. E Olivia..." Ele olhou em volta antes de continuar em voz baixa. "Acho que ela e Alexander planejaram isso juntos. Ela continua pressionando para que declarem Ethan permanentemente incapacitado para que ela possa reivindicar sua parte de sua herança como sua noiva." Sarah ficou enjoada. "Mas o Sr. Thompson está ficando mais forte. O médico disse que sua atividade cerebral está aumentando." Os olhos de Jake brilharam. "Sério? Alexander tem dito a todos que sua condição está piorando." Eles conversaram, por mais uma hora, compartilhando tudo o que tinham visto e ouvido. Quando saíram da lanchonete, eles haviam formado uma aliança improvável. Um executivo de empresa e uma faxineira, ambos determinados a proteger um homem que não tinha ideia de que estavam lutando por ele. Naquela noite, Sarah ficou até tarde novamente lendo para Ethan. "Eu sei que você pode me ouvir", disse ela suavemente. "E eu preciso que você saiba que nem todos o abandonaram. Jake visita todos os dias.
Ele está tentando salvar sua empresa. E Ela apertou sua mão. Não vou a lugar nenhum. Só precisamos que você acorde antes que eles levem tudo o que você conquistou. Por um momento, ela achou que viu suas pálpebras tremerem. Um pequeno movimento, quase imperceptível, mas que lhe deu esperança. Ela não sabia que, em sua escuridão, Ethan estava de fato lutando para seguir sua voz de volta à luz. Ela não podia saber que, enquanto seu corpo permanecia imóvel, sua mente estava lentamente juntando tudo o que ela lhe contara, construindo uma imagem de traição e lealdade que mudaria tudo quando ele finalmente abrisse os olhos. As próximas semanas trouxeram grandes mudanças para a Thompson Technologies. Alexander mudou a sede da empresa para um novo prédio, deixando para trás os escritórios que Ethan havia projetado pessoalmente. Ele demitiu funcionários antigos e contratou seus próprios funcionários. A imprensa o elogiou por modernizar a empresa, mas Jake sabia melhor. É como assistir alguém destruir sua casa, disse Jake a Sarah durante uma de suas reuniões regulares de café na lanchonete do hospital. Ontem ele demitiu Maria, a secretária de Ethan, há 10 anos. Ela praticamente o criou depois que os pais deles morreram. Sarah mexeu seu café, pensando em quantas vezes ela havia ouvido a voz de Maria ao telefone, verificando a condição de Ethan. Ela disse algo. Ela tentou alertar o conselho sobre a fusão com a Davis. Disse que tinha documentos provando que era um mau negócio. Alexander a fez escoltar pela segurança antes que ela pudesse mostrá-los. Enquanto eles conversavam lá em cima no quarto 507, Olivia estava fazendo outra apresentação para os fotógrafos de sociedade. Ela trouxera uma famosa vidente desta vez, alegando que estava tentando tudo para ajudar Ethan a se recuperar. Os espíritos dizem que ele está em paz, anunciou a vidente dramaticamente. Talvez seja hora de deixá-lo ir. Olivia enxugou os olhos com um lenço de seda. Eu só quero o que é melhor para ele. Sarah, que havia retornado a seus deveres de limpeza, queria gritar com a preocupação falsa deles. Em vez disso, ela silenciosamente trocou os sacos de lixo e fingiu não notar quando o celular de Olivia acendeu com uma mensagem de seu namorado ator. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sarah sentou-se em seu lugar habitual ao lado da cama de Ethan. Seu irmão demitiu Maria hoje, ela disse a ele. Ela estava tentando proteger sua empresa. Jake diz que a fusão com a Davis acontecerá na próxima semana. Eu queria... Sua voz falhou. Eu queria que você pudesse nos dizer o que fazer. Ela abriu o livro atual. O Conde de Monte Cristo. Mas antes que pudesse começar a ler, ela ouviu vozes no corredor. O Dr. Roberts estava discutindo com Alexander e outro homem que ela não reconhecia. Eu não vou falsificar prontuários médicos, disse o Dr. Roberts firmemente. A condição do Sr. Thompson é estável, possivelmente melhorando. Eu não direi o contrário, não importa quanto dinheiro você ofereça. Seja razoável, disse o estranho. A empresa precisa de um fechamento. Os acionistas precisam de um fechamento. Certamente você entende o quadro geral aqui. A única coisa que eu entendo é que você está me pedindo para mentir sobre a condição de um paciente. Agora, se você me der licença, tenho rondas a fazer. Sarah rapidamente fingiu estar limpando enquanto o Dr. Roberts entrava no quarto. Ele acenou para ela, então verificou os sinais vitais de Ethan. Continue conversando com ele, disse. Ele em voz baixa antes de sair. Acho que ele está lutando para voltar. Mais tarde, naquela noite, Sarah estava juntando seus pertences para ir embora, quando percebeu que a bolsa de objetos pessoais de Ethan havia caído atrás da mesa de cabeceira. Enquanto ela a pegava, um pequeno pendrive caiu. O rótulo dizia: Arquivos do projeto TT, Backup. Com as mãos tremendo, ela ligou para Jake. Ele chegou em 20 minutos, ainda vestindo seu terno de trabalho. Isso deve ser o que Maria estava tentando mostrar ao conselho, disse ele, virando o pen. Drive em suas mãos. Ethan sempre guardava backups de documentos importantes. Ele nunca confiava em armazenamento em nuvem para informações sensíveis. Você consegue acessar? Jake balançou a cabeça. Está criptografado. Só Ethan conhece a senha. Ele olhou para seu amigo inconsciente. E ele não pode nos dizer.
Sarah pensou por um momento. E a Maria? Ela saberia? Talvez. Mas os homens de Alexander estão observando ela. Eles congelaram suas contas. Ameaçaram ação judicial se ela falar com alguém sobre a empresa. Jake passou as mãos pelo cabelo em frustração. Precisamos de ajuda. Alguém com poder legal que possa parar essa fusão. E o advogado de Ethan? Alexander contratou um novo escritório de advocacia. O antigo era... Os olhos de Jake se arregalaram. Espere. Monica Chen. Ela era a advogada pessoal de Ethan, separada da empresa. Alexander pode nem saber dela. Sarah observou Jake tirar seu telefone e entrar no corredor. Quando ele voltou, estava sorrindo pela primeira vez em semanas. Mônica está chegando. Amanhã. Ela diz que tem documentos que podem nos ajudar, coisas que Ethan colocou em prática caso algo assim acontecesse. Só precisamos provar que ele não está tão mal quanto Alexander afirma. Sarah olhou para os monitores de Ethan. O Dr. Roberts disse que ele está melhorando. Seus prontuários médicos seriam suficientes? Podem ser. Principalmente com aquela conversa que acabamos de ouvir sobre Alexander tentando falsificá-los. Pela primeira vez desde que isso começou, Sarah sentiu uma esperança real. Ela pegou a mão de Ethan, sem se importar que Jake estivesse observando. Você ouviu isso? Encontramos seus arquivos de backup e sua advogada está chegando. Vamos resolver isso. Jake tocou seu ombro gentilmente. Você realmente se importa com ele, não é? Não com seu dinheiro ou sua empresa, apenas com... Ele? Sarah corou, mas não soltou a mão de Ethan. Alguém tem que se importar. Todas essas pessoas visitando, chorando para as câmeras, fazendo negócios no quarto dele, nenhuma delas o vê como uma pessoa a mais. Apenas um obstáculo ou uma oportunidade. Sabe, antes do acidente, Ethan me disse que tinha dúvidas sobre se casar com Olivia. Disse que algo parecia errado, mas ele não conseguia colocar o dedo. Acho que ele sabia, no fundo, que ela não o amava de verdade. Sarah pensou em todas aquelas capas de revistas de sociedade mostrando Olivia chorando, ao lado da cama de Ethan, interpretando o papel da noiva dedicada, enquanto secretamente namorava um ator. Como alguém pode fingir amor assim? Dinheiro faz as pessoas fazerem coisas terríveis, disse Jake, mas também mostra quem são seus verdadeiros amigos. Eles foram interrompidos por um som suave, uma mudança no ritmo da respiração de Ethan. Sarah aproximou-se, observando seu rosto atentamente. Suas pálpebras tremeram, e desta vez elas se abriram ligeiramente. Sr. Thompson, sussurrou ela, você consegue me ouvir? Seus lábios se moveram, tentando formar palavras. Sua voz era quase um sussurro após meses de silêncio. Sarah. Lágrimas encheram seus olhos. Ele sabia o nome dela. Ele tinha estado ouvindo o tempo todo. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se abriu com estrondo. Alexander estava lá, flanqueado por 2 seguranças. Tirem ela daqui, ele ordenou. Ela não é mais permitida neste quarto. Você não pode fazer isso, protestou Sarah enquanto os guardas agarravam seus braços. Ele está acordando. Ele é meu irmão, e eu tenho procuração. Posso fazer o que quiser. Alexander sorriu. Inclusive decidir quem pode visitá-lo. Sarah lutou, mas os guardas eram muito fortes. Enquanto a arrastavam, ela ouviu Alexander ao telefone. Acelere a fusão. Faça amanhã. Eu não me importo com os requisitos legais. Apenas faça. Os guardas não apenas a retiraram do quarto. Eles a escoltaram para fora do hospital. Seu supervisor estava esperando na saída, parecendo arrependido. Sinto muito, Sarah. Eles disseram que se não te demitirmos, eles vão cortar todas as doações para o hospital. Sarah assistiu impotente enquanto os guardas confiscavam seu crachá. Ela tirou seu telefone para ligar para Jake, mas não tinha sinal. Alexander havia pensado em tudo. Ela sentou-se em um banco do lado de fora do hospital, tentando não chorar. Depois de todos esses meses cuidando de Ethan, lutando para protegê-lo, ela havia falhado exatamente quando ele mais precisava dela. Ela nem tinha como contar a Mônica e Jake o que havia acontecido. Uma voz familiar falou atrás dela. Precisa de uma carona? Ela se virou e viu Maria, a antiga secretária de Ethan, parada ali.
Como você... Jake me pediu para vigiar o hospital esta noite, caso Alexander tentasse alguma coisa. Maria a ajudou a levantar. Vamos, Mônica está esperando em seu escritório. E Sarah? Ela sorriu. Obrigada por cuidar dele quando o resto de nós não conseguimos. Enquanto elas dirigiam, Sarah olhou para trás para o hospital. Em algum lugar naquele prédio, Ethan Thompson finalmente estava acordando, só para se ver cercado de inimigos. Mas desta vez, ele tinha algo que não tinha antes. Pessoas que estavam prontas para lutar por ele, não por seu dinheiro. Em sua bolsa, seu celular ainda continha o vídeo que poderia expor tudo. E em seu coração, ela guardava o som de Ethan dizendo seu nome. A prova de que, às vezes, as conexões mais importantes se formam nos lugares mais inesperados. A guerra pela Thompson Technologies estava prestes a começar. Alexander tinha dinheiro, poder e determinação implacável. Mas Sarah, Jake, Mônica e Maria tinham algo mais forte. A verdade e a lealdade de pessoas que se lembravam do que significava se importar com mais do que apenas margens de lucro e fama nas redes sociais. O escritório de Mônica fervilhava de atividade até tarde da noite. Maria preparava café, enquanto Jake andava de um lado para o outro, fazendo ligações para membros do conselho que poderiam estar dispostos a ouvir. Sarah sentou-se à mesa de conferências assistindo ao vídeo do celular várias vezes. O momento em que Ethan abriu os olhos. A prova de que ele estava voltando para eles. A juíza concordou em uma audiência de emergência amanhã de manhã, anunciou Mônica, desligando o telefone. Mas os advogados de Alexander estão revidando com força. Eles estão alegando que o vídeo de Sarah é falso. E o Dr. Roberts? Perguntou Maria. Ele pode testemunhar sobre a condição de Ethan. Ninguém consegue encontrá-lo, disse Jake. É como se ele tivesse desaparecido. Sua esposa diz que ele recebeu uma ligação sobre uma emergência familiar e saiu da cidade de repente. Sarah ficou enjoada. Alexander conseguiu chegar até ele de alguma forma. Provavelmente ameaçou sua licença médica, disse Mônica. Mas temos outra coisa. Ela tirou uma pilha de papéis. Olivia tem estado ocupada. Olhe para essas transferências bancárias. Somas enormes, sendo transferidas das contas de Alexander para as dela, começando no dia após o acidente de Ethan. Maria estudou os documentos. Ela estava planejando deixá-lo o tempo todo. O acidente apenas facilitou. E mais lucrativo, acrescentou Jake amargamente. O celular de Sarah tocou. Uma mensagem de Amy, uma das enfermeiras da noite com quem ela havia se tornado amiga. O novo médico deu a Ethan sedativos pesados. Diz que é rotina, mas parece suspeito. Eles não deixam nenhum funcionário regular no quarto. Eles estão mantendo-o inconsciente, percebeu Sarah, para que ele não possa acordar e pará-los. O rosto de Mônica endureceu. Isso é tentativa de homicídio. Precisamos tirá-lo de lá. Como? Perguntou Jake. Alexander tem segurança em todos os lugares. Maria sorriu pela primeira vez naquela noite. Trabalhei para Ethan por 10 anos. Conheço todas as entradas laterais, todos os elevadores de serviço, todos os pontos cegos das câmeras de segurança daquele hospital. A verdadeira questão é, temos alguém lá dentro que possa nos ajudar? Todos os olhares se voltaram para Sarah. Amy ajudaria, disse ela. E tem um auxiliar, Tom, que sempre achou que Alexander parecia suspeito. Mas como moveríamos? Alguém na condição de Ethan? Deixe isso comigo, disse Mônica, já digitando seu telefone. Conheço uma empresa de transporte médico particular que me deve um favor. O verdadeiro desafio será mantê-lo seguro depois que o tirarmos. Alexander terá pessoas observando em todos os lugares. A casa da minha avó, disse Sarah de repente. Fica a 1 hora da cidade. Ela faleceu no ano passado. Mas eu ainda tenho as chaves, ninguém sabe dela. Jake assentiu lentamente. É perfeito. O último lugar onde alguém procuraria um bilionário. Eles passaram as próximas 2 horas planejando cada detalhe. Maria desenhou mapas da estrutura do hospital. Mônica preparou documentos legais para contestar a procuração de Alexander. Jake fez arranjos com membros do conselho simpáticos para uma reunião de emergência. À meia-noite,
O celular de Sarah tocou novamente. Os documentos da fusão estão na mesa de Alexander, Amy enviou por mensagem. Ele vai assiná-los primeiro coisa da manhã. Então nos movemos esta noite, Mônica decidiu. Sarah, entre em contato com Amy e Tom. Maria, você vai guiá-los pela rota de fuga. Jake, prepare seus membros do conselho. No minuto em que tivermos Ethan seguro, precisamos que eles votem para suspender Alexander. As mãos de Sarah tremeram enquanto ela mandava uma mensagem para Amy. Isso não era como trocar lençóis ou ler livros. Elas estavam prestes a sequestrar um bilionário de um hospital. Se algo desse errado... Pare de se preocupar, disse, Maria gentilmente vendo seu rosto. Você tem estado protegendo-o todos esses meses. Esta é apenas mais uma maneira de fazer isso. Às 2 da manhã, seu plano entrou em ação. Amy criou uma distração em outra ala do hospital, afastando a maior parte da segurança. Tom, empurrando uma maca vazia, encontrou Sarah em uma entrada de serviço. Ela havia pegado um jaleco de Amy, e na luz fraca, ela parecia qualquer outra, funcionária do hospital. Maria os guiou pelo telefone, avisando sobre os padrões de patrulha de segurança. Eles chegaram ao andar de Ethan, usando o elevador de serviço. O coração de Sarah batia forte, enquanto se aproximavam do quarto 507. O segurança particular que Alexander havia colocado estava encolhido em sua cadeira, roncando suavemente. Amy deu a ele um café com um comprimido para dormir, sussurrou. Tom? Lá dentro, Ethan estava imóvel, conectado a monitores. Sarah verificou as bolsas de medicamentos. Eles o colocaram em 3 sedativos diferentes. Procedimento padrão para pacientes em coma, disse uma voz fria atrás deles. O sangue de Sarah congelou. Ela se virou e viu o novo médico que Alexander havia contratado, parado na entrada. Mas antes que ele pudesse dar o alarme, Amy apareceu atrás dele. Em um movimento suave, ela aplicou uma seringa em seu braço. Ele desabou, e Tom o pegou. Vingança é um prato que se come frio, disse Amy, ajudando Tom a deitar o médico no chão. Esse é o mesmo sedativo que ele tem dado a Ethan. Ele vai acordar com dor de cabeça e sem memória da última hora. Eles trabalharam rapidamente, desconectando os monitores e transferindo Ethan para a maca. Sarah segurou sua mão o tempo, todo sussurrando palavras de conforto, embora os sedativos o mantivessem profundamente inconsciente. A jornada pelos corredores dos fundos do hospital pareceu interminável. Cada sombra fazia Sarah pular, cada voz distante fazia seu coração disparar. Mas as instruções de Maria foram perfeitas. Eles chegaram ao cais de carregamento exatamente quando uma ambulância particular parou nele. Os paramédicos trabalharam rápido, transferindo Ethan e seu equipamento médico essencial. Temos tudo o que ele precisa, garantiu o paramédico, principal a Sarah. Vamos mantê-lo estável até os sedativos desaparecerem. Sarah subiu na ambulância com ele. Enquanto eles dirigiam, ela viu o carro de Alexander parando na entrada principal do hospital. Ele estava adiantado, provavelmente muito animado com a fusão para dormir. Ela imaginou sua expressão ao descobrir o quarto vazio e, pela primeira vez desde que isso começou, ela sorriu. Deixe-o raivar, deixe-o ameaçar. Eles tinham o que mais importava, o próprio Ethan a salvo dos planos de seu irmão. A ambulância serpenteou pelas ruas escuras da cidade, depois pela rodovia. Sarah manteve a mão no peito de Ethan, sentindo seus batimentos cardíacos constantes. Eles haviam arriscado tudo para salvá-lo, e agora sua verdadeira luta estava prestes a começar. O amanhecer estava surgindo quando eles viraram na estrada de terra que levava à casa de sua avó. A antiga casa vitoriana ficava afastada da estrada, cercada por jardins supercrescidos. Não era muito em comparação à mansão de Ethan, mas agora era o lugar mais seguro do mundo para ele. Os paramédicos montaram uma estação médica improvisada no quarto principal. Amy chegou pouco depois, tendo terminado seu turno, pronta para monitorar Ethan enquanto os sedativos desapareciam. A reunião do conselho começa em 2 horas, Jake enviou por mensagem. Alexander está ficando louco procurando por Ethan. Mônica está arquivando papéis para remover sua procuração com base em perigo criminal. Sarah sentou-se ao lado da cama de Ethan.
assim como havia feito tantas noites no hospital. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela não era apenas uma faxineira cuidando de um paciente. Ela fazia parte de algo maior, uma luta pela justiça, pela lealdade, pelo tipo de amor que não tinha nada a ver com dinheiro ou poder. "Estamos seguros agora", ela disse a ele suavemente. "E quando você acordar, tudo vai ser diferente. Prometo." Do lado de fora da janela, o sol nascia sobre o jardim tomado pelo mato, pintando o mundo em tons de esperança. Em uma sala de reuniões no centro da cidade, Mônica se preparava para expor meses de corrupção. No hospital, Maria coletava imagens de segurança que provavam os crimes de Alexandre. E em um quarto tranquilo de uma antiga casa vitoriana, um bilionário dormia, finalmente livre das pessoas que tentaram destruí-lo, protegido pelo improvável grupo de pessoas que escolheram salvá-lo. Alexandre Thompson bateu com o punho na cama vazia do hospital de seu irmão. "O que você quer? Dizer com que não sabe onde ele está?" gritou ele para a equipe de segurança. "Ele está em coma. Ele não simplesmente se levantou e saiu. O novo médico que ele havia contratado ainda estava grogue, com dor de cabeça." "Alguém me drogou", murmurou ele. "Assim como estávamos, Cala a boca!" sibilou Alexandre, olhando para os seguranças. A última coisa que ele precisava era que alguém ouvisse sobre os sedativos que eles tinham dado a Ethan. Seu celular vibrou. O identificador de chamadas mostrava Olivia. "Você o encontrou?" Ela exigiu sem cumprimento. "Ainda não, mas temos problemas maiores. O conselho convocou uma reunião de emergência. Monica Chen está envolvida." "Mônica? Aquela advogada arrogante?" A voz de Olivia aumentou. "Ela sabe sobre o fundo. Ethan deve ter contado tudo a ela." "Calma", repreendeu Alexandre. "Apenas siga o plano, vá para a reunião, faça a noiva preocupada. Deixe-me lidar com o resto." Enquanto isso, na casa da avó de Sarah, Amy verificava os sinais vitais de Ethan. "Os sedativos estão passando", ela relatou. "Sua atividade cerebral está aumentando." Sarah não havia se afastado do lado dele desde que chegaram. O quarto parecia estranho agora, cheio de equipamentos médicos. O papel de parede florido e as antigas fotos de família pareciam pertencer a outro mundo completamente diferente. "Sarah", Jake chamou de baixo. "A Mônica precisa falar conosco." Ela apertou a mão de Ethan antes de descer para a sala de estar, onde o rosto de Mônica preenchia a tela de seu laptop. "A reunião do conselho começa em 30 minutos, disse Mônica. "Alexandre e Olivia acabaram de chegar. Eles estão agindo como se nada estivesse errado, alegando que Ethan ainda está no hospital." "E a fusão?" perguntou Jake. "O Davis também está aqui, pronto para assinar os papéis. Mas eu tenho algo que eles não esperam." Mônica ergueu um documento. O testamento original de Ethan, aquele que ele mudou pouco antes do acidente. Maria, que acabara de chegar com café para todos, se aproximou da tela. "O que ele diz?" Ele removeu Olivia completamente e ele acrescentou uma cláusula sobre Alexandre. Se ele tentasse vender a divisão de tecnologia, ele perderia suas ações na empresa. "É como se ele soubesse", disse Sarah suavemente. "Ele estava planejando algo assim. Ele sempre foi o esperto", sorriu Maria. "É por isso que Alexandre o odiava tanto." Lá em cima, Amy exclamou de repente. "Ele está se mexendo." Sarah correu escada acima, seu coração batendo forte. Os olhos de Ethan estavam abertos, mais claros do que tinham estado no hospital. Ele estava tentando falar. "Não tente falar ainda", disse Amy profissionalmente, verificando suas pupilas. "Você ficou sedado por um tempo. Dê tempo para o efeito passar completamente." Mas Ethan agarrou a mão de Sarah, sua pegada surpreendentemente forte. Sua voz estava rouca, mas determinada. "A senha", sussurrou ele. "Preciso te dizer, a senha." "Tudo bem", Sarah o assegurou. A Mônica descobriu. Maxwell 2009. Encontramos tudo no pendrive. Ele sacudiu a cabeça levemente. Segundo arquivo, partição oculta. Maxwell 2019. Jake, que havia seguido Sarah escada acima, já estava tirando seu laptop. Ele digitou a nova senha
e dezenas de novos arquivos apareceram. Meu Deus! Respirou ele lendo os documentos. Ethan, você, brilhante bastardo. Ele tem gravações, ligações telefônicas, reuniões, tudo. Alexandre e Olivia planejando tudo, meses antes do acidente. Leve-as para a Mônica. Conseguiu Ethan antes que o cansaço o dominasse. Seus olhos se fecharam, mas desta vez foi um sono natural, não inconsciência induzida. Embaixo, a voz de Mônica veio pelas caixas de som do laptop. A reunião está começando. Alexandre está fazendo sua apresentação para a fusão. Sarah olhou para Jake. Envie os arquivos para ela. Agora. Na sala de reuniões da Thompson Technologies, Alexandre estava confiante à frente da mesa. Essa fusão com a Davis Enterprises é exatamente o que meu irmão desejaria, estava ele dizendo. Uma chance de levar a empresa para o mundo. A mão de Mônica se levantou. Antes de prosseguirmos, tenho alguns materiais que o conselho precisa revisar. Ela conectou seu laptop à tela da sala. A própria voz de Alexandre encheu a sala. Assim que ele se casar com você, podemos seguir em frente. O acidente tem que parecer real. A voz de Olivia. Só certifique-se de que ele não possa acordar para impedir. Eu não interpretei a namorada perfeita por 2 anos apenas para ir embora sem nada. A cor esvaiu-se do rosto de Alexandre. Olivia abandonou sua atuação de noiva em luto e se levantou, apontando para Mônica. Essas gravações são falsas. Sério? Mônica sorriu. Porque temos os originais com data e hora e autenticados. E isso não é tudo. Ela tocou outra gravação. Alexandre subornando o novo médico para manter Ethan sedado. A sala de reuniões explodiu em caos. Seguranças se moveram para bloquear as portas enquanto Alexandre tentava sair. Davis, o sócio da fusão, já estava ligando para seus advogados. Através da câmera do laptop, Sarah e os outros assistiram à justiça se desenrolar. Membros do conselho gritavam pela prisão de Alexandre. Olivia desabou em prantos, culpando tudo em Alexandre. Policiais entraram na sala lendo os direitos e colocando algemas. Nós conseguimos, sussurrou Maria com lágrimas nos olhos. Nós realmente conseguimos. Sarah voltou escada acima. Ethan ainda dormia pacificamente, seu rosto relaxado pela primeira vez desde que ela o conhecia. Ela pegou sua mão, lembrando-se de todas as noites que ela havia sentado assim, lendo para ele, falando com ele, acreditando de alguma forma que ele podia ouvi-la. Sua empresa está segura, disse ela suavemente. Seu irmão não pode mais machucá-lo. Olivia não pode fingir que te ama pelo seu dinheiro. Você está livre. Seus dedos se apertaram em torno dos dela e seus olhos se abriram novamente. Desta vez eles estavam completamente claros. Obrigado, disse ele, sua voz mais forte. Por tudo. Por ser real em um mundo de pessoas falsas. Sarah sentiu lágrimas rolando pelas suas bochechas. Eu sou apenas uma faxineira, disse ela. Ethan sacudiu a cabeça levemente. Você é a pessoa que salvou minha vida, que me viu como um ser humano, não como uma conta bancária. Ele respirou, ofegante. Enquanto eu estava naquele coma, sua voz era minha âncora. Suas histórias me mantiveram lutando. Sua gentileza me mostrou como é o amor de verdade. Ao longe, sirenes uivavam enquanto carros da polícia cercavam o prédio da Thompson Technologies. Repórteres se reuniram, famintos pela história de traição corporativa e tentativa de assassinato. Mas em um quarto tranquilo em uma antiga casa vitoriana, nada disso importava. 2 pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis compartilhavam um momento de pura verdade. Um bilionário que havia aprendido da maneira mais difícil que dinheiro não compra lealdade. Uma faxineira que havia arriscado tudo para proteger alguém que a sociedade dizia não ser da sua conta. E em algum lugar entre as leituras da meia-noite e as conversas silenciosas, entre lutar pela justiça e escolher a bondade em vez da ganância, eles haviam descoberto algo raro e precioso, um amor baseado não em riqueza ou status, mas na simples verdade de 2 corações reconhecendo sua correspondência. Os próximos dias passaram em um turbilhão de atividades. Vans de notícias acamparam do lado de fora da Thompson Technologies, transmitindo todos os detalhes do escândalo.
A prisão de Alexandre e Olivia estampou manchetes em todo o país. Irmão de bilionário tenta assassinato por dinheiro, gritava um tabloide. Noiva caçadora de fortunas pega em plano de assassinato, declarava outro. Mas ninguém conseguia encontrar Ethan. Repórteres vasculharam todos os hospitais particulares e centros de reabilitação de luxo do estado, sem saber que ele estava se recuperando em uma modesta casa vitoriana, cercado por pessoas que realmente se importavam com ele. Seu irmão se recusa a falar com os investigadores, relatou Jake, mostrando a Ethan o jornal da manhã. Mas Olivia está cantando como um pássaro, tentando fechar um acordo. Ethan estava sentado na cama, ficando mais forte a cada dia. Claro que sim, disse ele. Olivia sempre se preocupa consigo mesma primeiro. Sarah entrou com uma bandeja de sopa, receita de sua avó. Você precisa comer alguma coisa, insistiu ela. Ordens do médico. Amy, que havia tirado licença do hospital para ajudar com os cuidados de Ethan, concordou aprovando. Sua força está voltando, mas você precisa de uma nutrição adequada. Enquanto Sarah o ajudava com a sopa, Ethan não conseguia tirar os olhos dela. Ela o havia salvo de todas as maneiras possíveis e ainda agia como se não fosse nada de especial. Maria chegou com mais notícias do escritório. O conselho nomeou Jake como CEO interino, anunciou ela. E a Mônica está apresentando acusações contra a Davis. Enterprises por conspiração. E a divisão de tecnologia, perguntou Ethan. Segura, Jake o assegurou. O fundo que você criou a protegeu completamente. A Davis está tentando se retirar de tudo, alegando que Alexandre a enganou. Ethan conseguiu dar uma pequena risada. Provavelmente enganou. Meu irmão nunca conseguia dizer toda a verdade sobre nada. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Sarah sentou-se em seu lugar habitual ao lado da cama de Ethan. Mas em vez de ler, eles conversaram. Realmente conversaram pela primeira vez. Por que você fez isso? Perguntou Ethan suavemente. Por que arriscou tudo por alguém que você nem conhecia? Sarah pensou por um momento. Eu te conhecia, disse ela finalmente. Não o CEO bilionário, não o homem nas páginas da alta sociedade. Eu conhecia a pessoa que precisava de alguém, para se importar, para ouvir, para lutar por ele quando ele não conseguia lutar por si mesmo. Mas você poderia ter perdido seu emprego. Poderia até ter ido para a cadeia, me ajudando a escapar do hospital. Algumas coisas são mais importantes do que jogar pelo seguro. Ela sorriu. Minha avó me ensinou isso. Esta era a casa dela, sabe? Ela costumava dizer que fazer a coisa certa não é sobre o que você pode perder. É sobre o que todos perdem. Quando pessoas boas ficam caladas, Ethan alcançou sua mão. Me conte sobre ela, então Sarah contou. Ela contou a ele sobre crescer naquela casa, sobre sua avó a ensinando a assar biscoitos e a lutar pelo que acreditava, sobre perder seus pais jovem, assim como ele, sobre trabalhar na faculdade como faxineira de hospital e permanecer lá porque ela descobriu que era boa em trazer conforto para as pessoas que precisavam. É por isso que você conversou comigo no hospital, ele percebeu. Mesmo quando eu estava em coma. Minha mãe ficou em coma antes de morrer, admitiu Sarah. Eu costumava ler para ela, contar sobre meu dia. Os médicos disseram que ela provavelmente não conseguia me ouvir, mas eu queria que ela soubesse que ela não estava sozinha. Ela apertou sua mão. Quando eu te vi naquela cama de hospital, cercada por todas aquelas flores caras, mas sem ninguém que realmente se importasse, você se importou, disse Ethan suavemente. Mais do que meu próprio irmão, mais do que a mulher com quem eu ia me casar. Um silêncio confortável caiu entre eles. Pela janela, eles podiam ver o jardim tomado pelo mato iluminado pelo luar. Em algum lugar ao longe, um pássaro noturno cantou. Preciso te dizer algo, disse Ethan finalmente. Algo que percebi enquanto estava naquele coma. O coração de Sarah bateu mais forte, mas ela tentou manter sua voz firme. O que é? Todos aqueles meses deitado ali, incapaz de me mover ou falar, eu podia ouvir tudo. Os médicos, as enfermeiras, meu irmão tramando, o luto falso de Olivia. Mas sua voz era diferente. Você conversou comigo como se eu fosse uma pessoa, não um problema a ser resolvido ou uma fortuna a ser roubada. Ele respirou ofegante.
Eu me apaixonei pela sua voz primeiro, sua bondade, suas histórias, a maneira como você viu através de todas as mentiras ao meu redor. E agora, conhecendo você de verdade, ele levou sua mão aos lábios. Estou me apaixonando por você toda. Sarah sentiu lágrimas em seus olhos. Ethan, eu sei que é loucura. Ele continuou rapidamente. Eu ainda estou me recuperando. Você tecnicamente ainda é minha cuidadora. Há 1 milhão de razões pelas quais isso é complicado. Mas quase morrer me ensinou algo importante. A vida é muito curta para perder tempo negando o que é real. E o que é real? Sussurrou Sarah. Isso, nós, a maneira como me sinto quando você está perto de mim. O fato de você ter arriscado tudo para me salvar sem querer nada em troca. Ele tocou sua bochecha suavemente. Passei minha vida toda cercado por pessoas que só queriam o que eu podia dar a elas. Mas você simplesmente deu. Seu tempo, sua compaixão, sua coragem. Sarah se inclinou para seu toque. Eu estava tão assustada, admitiu ela. Quando Alexandre me expulsou do hospital, quando estávamos te tirando de lá, cada vez que eu achei que poderíamos falhar, percebi que não estava mais apenas lutando pela justiça. Eu estava lutando por você. Ethan a puxou para mais perto, até que suas testas se tocaram. Sarah Miller, disse ele suavemente, você acharia que eu sou completamente louco se eu dissesse que quero passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me fez? Ela riu através de suas lágrimas. Provavelmente não é a melhor hora para tomar decisões que mudam a vida. Você ainda está se recuperando de ter sido drogado. Nunca estive tão lúcido na minha vida. Seus olhos encontraram os dela. Quase perdi tudo. Minha empresa, minha vida, minha fé nas pessoas. Mas por sua causa, encontrei algo mais valioso do que tudo isso. Encontrei o amor de verdade. O tipo que não se importa com contas bancárias ou status social. Sarah olhou, ao redor do quarto, para os equipamentos médicos, o papel de parede descascado, as fotos de família nas paredes. Você sabe que eu venho com tudo isso, certo? Sem mansão, sem roupas de grife, apenas uma casa velha cheia de lembranças e um emprego ajudando pessoas que precisam. Você vem com a verdade, disse Ethan. Com coragem e bondade e um coração grande o suficiente para salvar um estranho. Isso vale mais do que cada centavo na minha conta bancária. Do lado de fora, um meteoro cruzou o céu invisível. Lá dentro, 2 pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis compartilharam seu primeiro beijo, gentil, doce e cheio de promessas. E naquele momento, todas as manchetes e histórias de escândalos desapareceram. A verdadeira história não era sobre traição ou ganância ou aquisições corporativas. Era sobre o poder do amor genuíno para curar, para restaurar a fé e para nos lembrar que, às vezes, os maiores tesouros vêm disfarçados de simples atos de bondade. A notícia da prisão de Alexandre e Olivia se espalhou como um incêndio pelos círculos sociais de Nova York. As mesmas revistas de alta sociedade que antes elogiaram a vigília dedicada de Olivia ao lado da cama de Ethan, agora dissecavam cada detalhe de sua traição. Fotos apareceram de suas reuniões secretas com Alexandre, seus encontros com o ator, enquanto Ethan estava inconsciente. Mas a maior história permaneceu um mistério. Onde estava Ethan Thompson? Os boatos voavam. Alguns diziam que ele havia sido secretamente levado para a Suíça para tratamento. Outros afirmavam que ele estava escondido em um hospital particular em uma ilha. Ninguém suspeitava que ele estava se apaixonando em uma simples casa vitoriana nos arredores da cidade. A imprensa está enlouquecendo, disse Jake, mostrando a eles os jornais da manhã. Eles estão chamando isso de escândalo da década. Ethan, agora forte o suficiente para sentar no jardim, mal olhou para as manchetes. Deixe-os falar. Pela primeira vez na minha vida, eu não me importo com o que eles estão dizendo sobre mim. Sarah trouxe uma bandeja de café, colocando-a na velha mesa do jardim. O sol da manhã pegava em seu cabelo, e Ethan não conseguia tirar os olhos dela. Como ele havia achado que o glamour praticado de Olivia era bonito. A verdadeira beleza estava no sorriso genuíno de Sarah, na maneira gentil como ela cuidava dos outros, na força que a fez lutar pela justiça
quando todos os outros escolheram a ganância. Maria chegou com atualizações da Mônica. O advogado de Alexandre está pressionando por um acordo, relatou ela, ainda tentando culpar tudo em Olivia. E Olivia? Perguntou Jake, ainda fazendo de vítima. Ela pintou o cabelo de castanho, começou a se vestir simplesmente, tentando parecer mais inocente. Mônica sorriu. Espere até o júri ouvir aquelas gravações. Amy saiu para verificar os sinais vitais de Ethan. Ela insistiu em manter uma rotina médica adequada. Pressão arterial normal, anunciou ela. E sua força está melhorando a cada dia. Em breve você não vai mais precisar de mim. Você sempre será da família, disse Sarah a ela. Todos vocês serão. Depois do que passamos juntos. Todos eles entenderam. A crise havia forjado laços mais fortes do que a simples amizade. Eles haviam lutado lado a lado, arriscado tudo pelo que era certo. Esse tipo de lealdade não podia ser comprado, como Ethan havia aprendido da maneira mais difícil. Mais tarde naquela tarde, Mônica visitou com mais documentos legais. O conselho quer você de volta como CEO, disse ela a Ethan, mas somente quando você estiver pronto. O Jake está fazendo um ótimo trabalho limpando a bagunça de Alexandre. Tem algo mais que preciso que você prepare, disse Ethan. Documentos transferindo metade das minhas ações pessoais para Sarah. Sarah quase deixou cair o copo que estava segurando. Ethan, não, eu não quero seu dinheiro. Ele pegou sua mão. Eu sei que você não quer. É exatamente por isso que quero que você tenha, não porque você quer, mas porque você merece. Porque eu confio em você para usá-lo como sempre quis que minha riqueza fosse usada, para ajudar as pessoas, para fazer o que é certo. Mas, sem mas, disse ele firmemente, quase perdi tudo porque confiei nas pessoas erradas. Agora quero ter certeza de que a pessoa certa tem o poder de proteger o que importa. Ele olhou para Mônica. Você pode preparar os papéis? Mônica sorriu. Já preparei. Eu tive a sensação de que você ia pedir. Ela tirou uma pasta. Também. Tenho algo mais que você deve ver. A polícia encontrou o diário particular de Olivia durante sua investigação. Você precisa ler o que ela escreveu sobre o dia do seu acidente. Sarah começou a sair do quarto para dar a eles privacidade, mas Ethan segurou sua mão. Fica, sem mais segredos. Mônica abriu o diário em uma página marcada e leu. Tudo está pronto para amanhã. Alexandre prometeu que os freios do carro vão falhar exatamente no lugar certo. O suficiente para colocar Ethan em coma, mas não para matá-lo. Morto, seu dinheiro vai para a caridade, mas com danos cerebrais comigo como sua noiva dedicada e Alexandre como seu tutor legal, podemos pegar tudo. Sarah ficou enjoada. Eles não apenas aproveitaram o acidente, eles o causaram. A polícia está adicionando acusações de tentativa de assassinato, disse Mônica. Sem acordos, sem sentenças mais leves, eles vão ficar presos por muito tempo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Sarah e Ethan sentaram-se no jardim observando o pôr do sol. As velhas roseiras que sua avó havia plantado enchiam o ar com doçura. Você está com raiva? Perguntou Sarah suavemente. Sobre Olivia e Alexandre? Ethan pensou por um momento. Estranhamente não, estou grato. Grato, eles tentaram te matar. E ao fazer isso, eles me deram o maior presente da minha vida. Ele se virou para encará-la. Eles me mostraram a diferença entre amor verdadeiro e falso. Se eu não tivesse acabado naquele hospital, se você não tivesse estado lá para falar comigo, para se importar comigo como pessoa, ele tocou sua bochecha suavemente. Eu poderia ter passado minha vida toda cercado por pessoas que só queriam meu dinheiro, sem nunca saber como é o amor verdadeiro. Sarah se inclinou para seu toque. Quando comecei a conversar com você no hospital, nunca imaginei que você acabaria salvando um bilionário de seu irmão mau e sua noiva caçadora de fortunas. Ethan sorriu. Parece algo de uma novela. A vida é mais estranha que a ficção às vezes. Ela olhou ao redor do jardim, para os móveis desgastados e os canteiros de flores tomados pelo mato. Você tem certeza de que não sente falta da sua mansão? De todo o luxo? A mansão era apenas uma casa cheia de coisas caras. Isso? Ele gesticulou para o jardim, a antiga casa vitoriana.
a paz simples de seus arredores. Isso é uma casa cheia de amor, com pessoas reais que provaram sua lealdade, não por causa do que eu podia dar a elas, mas por causa de quem eu sou. Sarah o beijou suavemente. E quem você é, Ethan Thompson? Sou um homem que perdeu tudo e encontrou algo mais precioso, que aprendeu que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em ter pessoas em quem você pode confiar, que descobriu que às vezes uma faxineira com um coração puro vale mais do que todas as socialites de Nova York. Ao anoitecer, eles permaneceram no jardim, falando sobre o futuro. Não sobre dinheiro ou negócios, mas sobre sonhos simples, sobre tornar a casa velha um lar de verdade novamente, sobre usar seus recursos para ajudar os outros, sobre construir uma vida baseada no tipo de amor que só aparece uma vez na vida, se você tiver sorte o suficiente para reconhecê-lo quando ele aparecer. Lá dentro, a pilha de jornais ficou esquecida. Suas manchetes escandalosas já eram notícia de ontem. A verdadeira história, aquela que nenhum repórter jamais conseguiria capturar completamente, estava se escrevendo em um jardim onde um casal improvável havia descoberto que as maiores riquezas da vida vêm disfarçadas de simples momentos de amor puro e indiscutível. O tribunal fervilhava de atividade na manhã do julgamento de Alexandre e Olivia. Repórteres lotavam as escadas, câmeras piscando enquanto carros da polícia chegavam. O maior escândalo financeiro do ano estava prestes a atingir seu clímax. Sarah assistia à cobertura da notícia da sala de estar de sua avó, sua mão apertada na de Ethan. Eles haviam conseguido manter seu paradeiro em segredo por semanas, mas hoje tudo sairia. Você está pronto para isso? Ela perguntou suavemente. Ethan assentiu. Contanto que você esteja comigo. Eles haviam planejado tudo cuidadosamente. Jake os pegaria em um carro particular com vidros escuros. Mônica havia arranjado para que entrassem por uma entrada segura, evitando o circo midiático do lado de fora. Mas uma vez lá dentro, Ethan teria que enfrentar seu irmão e ex-noiva pela primeira vez desde que acordou do coma. Eu estarei ao seu lado, prometeu Sarah. Amy fez uma verificação final dos sinais vitais de Ethan antes de partirem. Pressão arterial um pouco alta, mas isso é normal dadas as circunstâncias. Apenas lembre-se de fazer pausas se você se sentir sobrecarregado. Maria chegou com café para todos. A imprensa já está chamando isso de julgamento do século. Pessoas da alta sociedade, tentativa de assassinato, traição corporativa. Eles estão adorando. Deixe-os, disse Ethan. Talvez alguém aprenda algo sobre confiar nas pessoas erradas. A viagem ao tribunal pareceu surreal. Sarah observou a cidade passar, lembrando-se de todas aquelas noites que ela havia passado lendo para um homem inconsciente, nunca sonhando que se apaixonaria por ele, nunca imaginando que estaria indo ao tribunal para depor contra pessoas que haviam tentado matá-lo por dinheiro. Jake estacionou em uma garagem subterrânea segura. Mônica estava esperando por eles, parecendo elegante em seu terno de tribunal. O advogado de Alexandre fez uma última tentativa de acordo esta manhã, relatou ela, ainda tentando culpar tudo em Olivia. E Olivia? Perguntou Sarah, ainda fazendo de vítima. Ela pintou o cabelo de castanho, começou a se vestir simplesmente, tentando parecer mais inocente. Mônica sorriu. Espere até o júri ouvir aquelas gravações. Eles pegaram um elevador privativo para o andar do tribunal. Por uma janela, Sarah vislumbrou a fúria da mídia lá fora. Dezenas de repórteres estavam na chuva, microfones prontos esperando por qualquer notícia. O tribunal já estava lotado quando eles entraram por uma porta lateral. Uma exclamação percorreu a multidão quando as pessoas reconheceram Ethan. Ele parecia diferente das fotos da alta sociedade que eles conheciam. Mais forte, mais real de alguma forma, sua mão firmemente entrelaçada com a de Sarah. Alexandre e Olivia sentaram-se em mesas separadas com seus advogados. Alexandre usava um terno caro, mas parecia pálido e abatido. Olivia realmente havia transformado sua aparência, vestindo um vestido azul simples, seu cabelo castanho recém-pintado preso modestamente. Ela ofegou dramaticamente quando viu Ethan, enxugando os olhos com um lenço. Reserve as atuações, murmurou Mônica. O júri está prestes a ouvir o que você realmente pensa dele. O julgamento começou com as declarações de abertura.
O promotor expôs o caso metodicamente. A conspiração, o carro sabotado, a tentativa de manter Ethan em coma através de sedação ilegal. Alexandre olhou diretamente para a frente, seu rosto em branco. Olivia continuou tentando encontrar os olhos de Ethan, interpretando o papel da noiva arrependida. Então as provas começaram. As gravações de Mônica encheram o tribunal. A voz de Olivia. Assim que ele estiver em coma, controlamos tudo. Só certifique-se de que ele fique assim até que tenhamos vendido a empresa. Alexandre. Os sedativos são indetectáveis. Ninguém jamais saberá. Olivia novamente. Mal posso esperar para me livrar dele. Você sabe o quanto foi difícil fingir amar alguém tão chato? Pelo menos seu dinheiro valeu a pena. Sarah sentiu Ethan tensar ao seu lado. Ela apertou sua mão e ele relaxou levemente. Os ricos da alta sociedade na galeria sussurravam entre si, chocados com o cálculo frio na voz de Olivia. Então vieram as entradas do diário. O promotor as leu em voz alta. Páginas e páginas de Olivia tramando com Alexandre, rindo de como era fácil enganar Ethan, planejando como eles gastariam seu dinheiro assim que ele estivesse fora do caminho. Durante um intervalo, Sarah levou Ethan para uma sala de conferências privativa para descansar. Você está indo muito bem, disse ela a ele. Eu fico pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes, disse ele em voz baixa. Se eles tivessem conseguido, se você não tivesse estado lá para me salvar, ela tocou sua bochecha suavemente. Mas eles não conseguiram. O amor venceu, não a ganância. Quando retornaram ao tribunal, era a vez de Sarah depor. Ela contou toda a história, as noites lendo para Ethan, ouvindo os planos de Alexandre, descobrindo os sedativos ilegais, organizando seu resgate do hospital. Por que você arriscou tanto por ele? Perguntou o promotor. Sarah olhou diretamente para o júri. Porque era certo. Porque todos merecem ter alguém lutando por eles. Não importa o quão ricos ou pobres sejam. Porque o amor verdadeiro não é sobre contas bancárias ou status social. É sobre ver o verdadeiro valor de alguém como um ser humano. Na galeria, várias pessoas enxugaram as lágrimas. Até alguns repórteres pareciam comovidos. O advogado de Olivia desabou em sua cadeira, sabendo que sua defesa de inocente manipulado estava se desmoronando. O dia passou. Jake depôs sobre a manipulação corporativa. Maria apresentou evidências das reuniões ilegais do Conselho de Alexandre. Amy explicou sobre os sedativos e a melhora na condição de Ethan que Alexandre havia tentado suprimir. Finalmente, o próprio Ethan subiu ao estrado. O tribunal ficou em silêncio quando ele descreveu ter acordado no hospital, ouvindo seu irmão e noiva tramando sua morte, sendo mantido inconsciente por drogas ilegais. Como você sobreviveu? Perguntou o promotor. Os olhos de Ethan encontraram os de Sarah. Alguém se importou o suficiente para ver a verdade. Para arriscar tudo para salvar um estranho. Para me mostrar que o amor verdadeiro ainda existe em um mundo de pessoas falsas. A máscara de Alexandre finalmente rachou. Ele pulou, apontando para Sarah. Ela é apenas mais uma caçadora de fortunas. Ela o manipulou enquanto ele estava vulnerável. O juiz bateu com o martelo. Ordem! Ela é a única que nunca me pediu nada, disse Ethan calmamente. A única que se importou comigo, não com meu dinheiro. Ela salvou minha vida, minha empresa e minha fé na humanidade. E agora? Ele sorriu para Sarah. Agora ela está me salvando todos os dias, mostrando-me o que o amor verdadeiro realmente significa. Olivia irrompeu em lágrimas, reais desta vez, ao perceber que sua atuação não estava funcionando. O advogado de Alexandre rapidamente pediu um intervalo. No corredor, repórteres clamavam por declarações, mas Ethan e Sarah escaparam silenciosamente, deixando Mônica lidar com a imprensa. Eles haviam dito tudo o que importava no tribunal. Naquela noite, de volta à casa vitoriana, eles sentaram-se em seu lugar favorito no jardim. As velhas roseiras floresciam ao redor deles, seu aroma doce, uma lembrança de coisas mais simples e verdadeiras. Está quase acabando, disse Sarah suavemente. Ethan a puxou para perto. Não, meu amor. Está apenas começando.
As partes ruins estão terminando, mas nossa história, essa está apenas começando. Lá dentro, o noticiário da noite mostrava imagens do julgamento. Mas no jardim, um bilionário e uma faxineira que haviam encontrado o amor verdadeiro se abraçavam, sabendo que às vezes as maiores vitórias da vida não são conquistadas em tribunais ou salas de reuniões, mas nos momentos tranquilos em que a verdade derrota as mentiras e o amor genuíno conquista todo o ouro falso do mundo. Um ano depois, os jardins da casa vitoriana floresciam mais lindamente do que nunca. A avó de Sarah teria orgulho de ver as velhas roseiras restauradas, novas flores plantadas e a vida respirando em todos os cantos da propriedade. O sol da manhã brilhava sobre o orvalho enquanto Sarah caminhava pelo jardim, café na mão. Muita coisa havia mudado em um ano. Alexandre e Olivia estavam cumprindo longas sentenças de prisão. O júri havia levado apenas 2 horas para declará-los culpados de todas as acusações. O escândalo havia sumido das manchetes, substituído por dramas mais novos na alta sociedade. A Thompson Technologies não apenas se recuperou, mas ficou mais forte. A liderança de Jake durante a crise impressionou tanto que Ethan o tornou CEO permanente. Juntos, eles reconstruíram a reputação da empresa, focando em inovação e ética em vez de apenas lucros. Maria voltou ao seu cargo de chefe de operações de escritório, mas com uma promoção e uma vaga no conselho. Ela se certificou de que ninguém jamais pudesse manipular os documentos da empresa novamente. Amy assumiu o controle de uma nova divisão de pesquisa médica, usando sua experiência para desenvolver sistemas melhores de atendimento ao paciente. O escritório de advocacia de Mônica agora tratava de todos os assuntos legais da Thompson Technologies, com foco especial em ética e responsabilidade corporativa. O pendrive que havia exposto tudo estava em uma vitrine especial em seu escritório, uma lembrança de que a verdade sempre encontra um caminho. Mas as maiores mudanças não estavam no mundo dos negócios. Eram nas vidas de 2 pessoas que haviam se encontrado nas circunstâncias mais improváveis. Ethan estava na porta, observando Sarah tomar seu café da manhã. Mesmo agora, ele às vezes não conseguia acreditar na sua sorte. A mulher que o havia salvado de todas as maneiras possíveis também havia concordado em passar a vida com ele. "Bom dia, linda", disse ele, juntando-se a ela no jardim. Sarah sorriu à simples aliança de ouro em seu dedo, pegando a luz do sol. Eles haviam se casado 3 meses atrás, uma pequena cerimônia particular neste mesmo jardim, sem fotógrafos da alta sociedade, sem exibições elaboradas de riqueza. Apenas amor verdadeiro, cercado pelas pessoas que haviam provado sua lealdade. "As roseiras estão incríveis", disse Ethan, puxando-a para perto. "Sua avó adoraria o que você fez com o lugar." Eles haviam decidido fazer da casa vitoriana seu lar, reformando-a cuidadosamente para preservar seu caráter, ao mesmo tempo em que adicionavam confortos modernos. A mansão de Ethan havia sido vendida, o dinheiro indo para uma fundação que eles começaram juntos, ajudando trabalhadores de hospitais a aprimorar sua educação. "Tive uma reunião com o conselho da fundação ontem", disse Sarah. "Mais 10 enfermeiras estão recebendo bolsas de estudo este ano." Ela havia mantido seu emprego no hospital, não como faxineira, mas como diretora de serviços de atendimento ao paciente. Sua experiência havia lhe mostrado quanta diferença a simples bondade humana pode fazer na cura. "Você viu a carta do Tom?" perguntou Ethan. O auxiliar que havia ajudado a resgatá-lo estava agora na faculdade de medicina graças à sua fundação. "Ele está no topo de sua classe." Dentro da casa, as fotos contavam sua história. O quarto do hospital onde eles se conheceram. O grupo que havia lutado para salvar Ethan, Jake, Maria, Amy, Mônica, todos sorrindo para a câmera. O jardim em plena floração no dia do casamento deles. Não fotos da alta sociedade destinadas a impressionar, mas momentos reais de alegria e amor. Os jornais o chamaram de conto de fadas moderno, o bilionário e a faxineira. Mas eles perderam o ponto. Não era sobre ricos e pobres ou alta sociedade e classe trabalhadora. Era sobre real e falso, verdade e mentira, amor genuíno e ganância superficial.
Eu estava pensando, disse Ethan, tomando a mão de Sarah. Lembra como você costumava ler para mim no hospital? Todas as noites. Ela sorriu. O Pequeno Príncipe, Dom Quixote... Bem, acho que é hora de lermos para outra pessoa. Ele colocou sua mão suavemente em sua barriga. O médico confirmou.